do Senhor, povo abençoado. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso seminário Cubo, curso básico de obreiros, principalmente o obreiro pentecostal, o obreiro assembleano. Essa é a nossa terceira aula e iremos falar desta feita sobre a função presbiterial. É o terceiro cargo na hierarquia assembleana: porteiro, diácono e presbítero. Nós vamos entender um pouco sobre a função presbiterial. Na verdade, a palavra presbítero no grego é o mesmo que bispo e até tem o mesmo significado de pastor. Bispo é o mesmo que presbítero, o mesmo que pastor. É por isso que, dentro do contexto assembleano, fica sem lógica quando se apresenta alguém ao bispado, a ser bispo, sendo o último grau dentro da nossa hierarquia, porque na verdade a nossa hierarquia, repito, é porteiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Então, se eu coloco como o superior o bispo, na verdade, dentro da hierarquia assembleana, ele está sendo reduzido ou rebaixado a presbítero, sendo que a palavra presbítero é o mesmo que bispo ou pastor. O significado da palavra presbítero quer dizer ancião e supervisor. Um presbítero é um ancião, representando uma pessoa de idade, uma pessoa idônea, uma pessoa experiente, que vai supervisionar a igreja, supervisionar o ministério, a obra, no sentido ministerial e eclesiástico. Por esta razão, os líderes dos pais da igreja ou da igreja primitiva eram chamados de bispos. Então, a Assembleia de Deus tem uma hierarquia que chega no pastorado. Mas, repito, bispo é o mesmo que presbítero e pastor. Como eu já falei, o nosso segmento assembleano ele traz o presbítero com uma habilitação, com uma capacidade, com trabalhos distintos. Por exemplo, o bispo ou presbítero está habilitado a dirigir ou a pastorear uma igreja. Quando a pessoa não está ordenado a pastor, sendo ele um diácono, um presbítero, até mesmo auxiliar, nós falamos que ele está com ação pastoral. Mas nesse caso, o presbítero ele tem já a habilitação para assumir a função pastoral. Assim sendo, o presbítero pode celebrar ceia, pode apresentar criança, pode celebrar matrimônio ou casamento, celebrar ou fazer uma cerimônia fúnebre e demais atividades dentro da ação pastoral. Uma grande função do presbítero é aconselhar ou ensinar. O texto de Timóteo diz que o presbítero ele deve ser apto para ensinar. É uma responsabilidade, é uma das suas missões, é uma das suas tarefas, é ensinar. Ensinar. Ele precisa ser apto a ensinar, a instruir, a aconselhar. Essa seria a função mais direta, biblicamente falando, do presbítero ou do bispo. Outra coisa que dentro do segmento assembleano se é autorizado ao presbítero é a unção com óleo, que estaremos
também dando essa aula em outro vídeo sobre unção com óleo. O que é unção com óleo? Quem deve ungir com óleo? Para que se deve ungir com óleo? Qual a finalidade? Então essa é uma das atribuições, é um dos direitos do presbítero, ungir com óleo. Então o presbítero tem essa característica. Ele, na verdade, significa bispo, ou bispo é uma coisa que presbítero, que também pode se caracterizar, significar pastor. O bispo, ele vai ter, ou o presbítero vai ter os atributos, ou vai estar habilitado a dirigir congregações, pastorear a igreja, e dentro desse contexto, ele vai poder celebrar ceia, ele vai poder apresentar crianças, ele vai poder celebrar casamento, ele vai poder fazer celebrações fúnebres e demais funções, até mesmo o batismo nas águas, orar pelo pão da ceia, orar pelo vinho da ceia, dentro da sua qualificação. Sendo que o presbítero, na verdade, em alguns ministérios, ele é tido como um obreiro local. Nas grandes igrejas, nas suas grandes convenções, eles deixam a responsabilidade de separar diáconos e consagrar presbítero para o ministério. Já o evangelista, o missionário e o pastor são ordenados pela convenção, isso dentro do sistema assembleano. Por isso, em alguns lugares, ele é tido como uma função local, presbítero e diaconato. Tem até igrejas que, quando você sai de um bairro para outro, aquele pastor daquela igreja, ele lhe recebe com a função presbiterial, se ele achar que assim deve receber. Mas, no meu ver, o presbítero é uma função de grande valor, de grande importância, e a sua responsabilidade maior é ensinar, trazer o ensino para a igreja, ser um conciliador, ser um conselheiro, um apaziguador, alguém que promove paz, promove união, promove alegria dentro da igreja, dentro do rebanho. Que Deus assim abençoe a todos. Espero que essas simples dicas venham te orientar e te instruir dentro do conhecimento da palavra de Deus. Lembre-se, a principal característica do presbítero é que ele deve ser apto a ensinar, a aconselhar, conselhos do bem, conselhos da paz, conselhos da união. O presbítero também ele tem o direito, se eu posso assim dizer, é uma liberdade que ele tem de se assentar na tribuna, ou nas cadeiras que ficam na tribuna, no púlpito, como nós também falamos. Na nossa igreja, nós deixamos este direito aos diáconos de forma facultativa. Nós liberamos os diáconos que desejarem sentar na tribuna conosco, assim o faça. Porém, o presbítero já tem isso como um direito para ele sentar-se ali na tribuna e participar da tribuna com os demais obreiros. Que Deus abençoe, que Deus vos faça entender cada dia os mistérios e as necessidades da igreja e vos aprimore em todo o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.